economia é fichinha em vista da educação. O grande desafio é educação. Foi muito discutida a proposta da escola sem partido. O senhor é autor de uma dessas propostas na Câmara. O que a gente precisa na educação é dar conhecimento e discutir um pouco menos a questão ideológica. O ensino superior tem que ir para a ciência e tecnologia. Eu acho que o Ministério da Educação tem que cuidar do ensino básico. Senador, o senhor já tem experiência na política, estava na Câmara dos Deputados e agora está inaugurando o mandato no Senado. Por que o senhor decidiu vir para o Senado? Olha, de fato, eu me preparei mais para a candidatura majoritária ao governo. Cheguei a elaborar um projeto, visitando as cidades, mas por questão de composição partidária, acabou que mudamos e eu acabei indo para o Senado. Mas foi muito bom, porque o Senado tem um papel fundamental para defender o Distrito Federal e a gente tem carência disso. Nós precisamos de ter mais investimento, precisamos de ter obras do governo federal aqui e principalmente na área de desenvolvimento econômico. Brasília, como foi programado para ser uma cidade administrativa, ela está muito vinculada à União, Ministério Público, o Tribunal de Justiça, tudo da União. E nós perdemos muitas empresas recentemente, e talvez seja o maior desafio nosso a questão do emprego, né? Tem quase 400 mil desempregados. Então, o Senado tem um papel fundamental nisso. Então, nós temos que buscar trazer para Brasília mais investimento, mais obras e, além de fiscalizar, né? Tenho formação, sou contador, sou auditor, sou professor, então tem esse perfil, né, de fiscalização, que também é um papel importante aqui no Senado. Além da fiscalização, na Câmara o senhor tinha uma atuação focada em educação e ciência e tecnologia. O senhor vai manter isso no Senado? Sim, é evidente que eu entrei na política pela educação. Então, na Câmara, que a gente só pode participar de uma comissão como titular, eu sempre atuei como titular da educação. Mas participei de 7, 8 comissões, exatamente pela minha formação. Então, conheço muito orçamento, a comissão mista do orçamento, fiscalização e controle, o sistema tributário, a tributação e também na área de educação e ciência e tecnologia. E tenho que preocupar muito com a questão orçamentária. Não se faz educação e ciência e tecnologia com discurso, tem que ter recurso. E na área de ciência e tecnologia nós perdemos muito recurso. Infelizmente, por falta de visão, porque ciência e tecnologia não é de curto prazo, né? Tem muita coisa de pesquisa que é de médio e longo prazo. Mas a gente precisa plantar, precisa começar. E a gente perdeu muito orçamento. Então, essa também será uma luta aqui no Senado, de buscar fortalecer o sistema de ciência e tecnologia com mais recursos. Como fazer isso, senador? Olha, nós temos muita coisa para ser feita inicialmente, e acho que a reforma do Estado talvez fosse a principal. Nós temos hoje um Estado todo aparelhado, uma ineficiência total, nada funciona, a educação não funciona, saúde, segurança, e muito por falta de gestão e tecnologia. Nós não temos um Estado informatizado, cada ministério é como se fosse um governo diferente. Você tem que integrar, você tem que criar uma nação, um Estado, né? E aí a gente precisa fazer essa reforma. Quando o senhor fala aparelhado, o senhor se refere a quê? Tem muita questão ideológica, né? Muitas pessoas que não estão preparadas para exercer determinadas funções, né? Há um cabide de emprego muito grande, há uma ineficiência. Você tem, por exemplo, os municípios nossos, eu diria que a maioria dos municípios estão quebrados, né? Muitas vezes dependente do governo federal, do fundo de participação dos municípios. Elas não sobrevivem. Para você pagar a máquina, eles não conseguem arrecadar o suficiente. Então, eles dependem do fundo de participação do município. Então, falta muita eficiência e falta realmente capacidade de gestão, principalmente nos estados e municípios, né? E a União concentrou demais recursos. Então, a gente precisa também fazer um pacto federativo, que as pessoas não moram na União e não moram no Estado, as pessoas moram no município. E muitas vezes você dá ao município muitas ações, muitas responsabilidades e não dá a contrapartida que é o recurso. Foi aprovado recentemente aqui, em 2011, o piso do salário dos professores. Então nós aprovamos o piso, mas não demos aos estados e aos municípios o recurso para que eles pudessem cumprir esse piso. Então a gente tem que ter esse cuidado.
Então, acho que o principal hoje é a reforma do Estado. Evidentemente, a reforma previdenciária é fundamental, porque precisa rever esse déficit que está aí, e a Previdência, ao médio e longo prazo, ela torna o Estado inviável. O governo trabalha com duas frentes aí de arrecadação de recursos, que uma seria a reforma da Previdência e a outra seria a privatização. O senhor acha que essas duas frentes são realmente a fonte de Eu onde acho que devem vir a os reforma da recursos? Previdência, eu mesmo contribuí recentemente com o governo na transição, né, levando propostas, inclusive denúncias de um rombo muito grande no INSS com relação a aposentadorias, com relação a uma série de irregularidades, incentivos fiscais que não eram fiscalizados. Então, você tem que primeiro cuidar disso, para depois realmente mexer no sistema que está completamente equivocado, né? Porque o nosso sistema é de partilha, quem trabalha paga o aposentado. Quando você tinha, e você hoje não tem, dificilmente você vai encontrar uma família que você tem mais filho do que irmão, né? Porque antigamente a família tinha 10, 20, até 20 filhos, né? No Nordeste tem muito isso, tinha muito isso. Hoje não, hoje é 3, 2, 1. Então, enquanto você tinha 20 trabalhando para um aposentado, 2 aposentados, tranquilo. Só que agora está invertendo. Agora você tem 3 trabalhando e 10 aposentados. Então, chega um momento que você não consegue dessa forma. Então, tem que mudar o modelo. Idade mínima? Eu acho que a idade mínima é razoável, porque você tem muita gente ainda já aposentando com 45, 44, 45 anos, que é uma coisa hoje inviável. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo hoje, essas que aposentam com 45, vão viver 80 anos. Não é o caso, né, dos agricultura familiar, a pessoa que está lá no batente mesmo, no sol a sol. Professor? Professor, hoje, infelizmente, eles estão deprimidos, né? Estão todos doentes. Por quê? Porque ninguém respeita mais. Não é? O professor não tem mais uma estrutura adequada para dar aula, né? Há uma violência muito grande. Então, você tem que ajustar isso primeiro, né? Eles teriam direito a uma... Hoje, eu, por exemplo, manteriam a aposentadoria especial, professor? O professor sempre, né, tinha. Agora, o que tem que ver é o seguinte: a aposentadoria especial hoje são 25 anos, né? Algumas, outras são 30, mas uma professora, 25 anos, a gente que conhece o Brasil, muitos começam a trabalhar com 18, 20 anos, já estão dando aula. Eu mesmo comecei a dar aula com 18 anos, né? Então, imagina, 25 anos, 42 eu estou aposentado e vou viver 90. Então, se eu vou viver 45 anos recebendo o meu salário, né, de um período que trabalhei e que alguém paga a conta. Alguém tem que pagar. Então, isso que tem que fazer. Então, por exemplo, eu acho assim, se for mudar o sistema, você tem mecanismos, você tem muita coisa. Por exemplo, quando foi discutida a questão do petróleo, eu fui um dos que trabalhei e apresentei emenda para colocar os royalties para a educação. E aprovamos. Depois é que quebraram a Petrobras, inviabilizou muito a questão dos recursos. Mas a gente vai ter que buscar alternativas para ter um fundo para dar sustentação a quem já está aposentando. Então, essa é uma discussão que nós temos que fazer da idade mínima. Tem parlamentar defendendo a unificação do público e privado. O senhor acha que isso é viável? Na prática tem que ter a complementação, né? Mas aí é um novo sistema, é um sistema de capitalização que está sendo colocado, né? Porque vários estados já fizeram isso, né? Nós aprovamos aqui mesmo em 2013 os novos servidores públicos, que entraram a partir de 2013,
eles contribuem, podem contribuir, fazer opção pela previdência privada. Se ele quer realmente o salário integral, eles complementam. Isso já está funcionando desde 2013. A questão é que veio antes de 2013 ou quem já está aposentado. Exatamente. Então, essa transição é que tem que ser muito bem discutida, para você não quebrar o que é fundamental, o que é o direito adquirido, né? Respeitar os contratos, essas coisas você não pode mudar a regra do jogo da noite para o dia. Uma outra pauta do governo federal para arrecadação de recursos é privatização. O governo já disse que vai manter só a Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, e as demais empresas seriam privatizadas. O senhor está de acordo com essa pauta? Olha, o que eu defendo, e há muitos anos que eu faço isso, é a eficiência do Estado, né? Então, por exemplo, com esse aparelhamento que fizeram, como eu disse aqui, uma das coisas foi isso, foi criar instituições, empresas demais. Está se falando em 134 empresas que são deficitárias, que são cabide de emprego, né? Então, mas haveria interesse do mercado em comprar essas empresas? Mas extinguir. Porque o que você não pode ter, eu vou te dar um exemplo aqui do DF, né? Aqui você tem a TerraCap. TerraCap é uma companhia imobiliária. Recebeu todos os terrenos quando foi criado Brasília. Então ela vende terreno que ela recebeu de graça. Se você pegar o balanço da TerraCap 2017, tudo que ela vendeu, todos os terrenos que ela vendeu no DF, deu 328 milhões. Só a folha de pagamento dela dá 374, ou seja, tudo que ela vendeu não é suficiente para pagar a folha. Eu defendo assim, o Estado tem condição de fazer uma boa gestão? Do jeito que é tocado hoje, não. Se você pegar hoje, os órgãos públicos, de um modo geral, não funcionam. Você pega a saúde, não funciona. Educação, basta ver o que está acontecendo na educação. Eu fui presidente da reforma do ensino médio. 90% de cada 100 alunos, 90 saem do ensino médio sem saber escrever, sem saber ler, sem saber matemática. Então, aí a reforma do ensino médio, onde nós vamos oferecer o que oferecíamos na minha época. Eu estudei no meu ensino médio, eu fiz curso técnico, e você ia para o mercado de trabalho. Então, a partir de agora, aprovado realmente a lei, aprovamos a reforma, aprovamos os parâmetros, né, já da definição, né, da carga horária do currículo, né? Nós agora, o Estado vai oferecer para os jovens a possibilidade de fazer um curso técnico. E se você pega Japão, Alemanha, os países mais desenvolvidos, 50%, 60% dos jovens fazem ensino médio, fazem ensino técnico. O senhor acha que essa reforma pode melhorar a qualidade, então, que o senhor menciona que é necessário melhorar? Mas não tenho dúvida. Agora, tem que dar condições, né? Por exemplo, eu fui, quando secretário de Ciência e Tecnologia, eu trouxe para a Ciência e Tecnologia a educação profissional. Então, a gente tem, por exemplo, hoje tem um preconceito, né, que o professor, né, tem uma série de restrição para alguém dar aula. E na área técnica, os melhores professores são aqueles que estão no mercado, que estão com a mão na massa, né, na indústria, na atividade profissional. Não adianta chegar na sala de aula e só dar teoria, né, se a pessoa que está dando aula ao professor não tem noção nenhuma do mundo real. Então, a gente precisa, primeiro, oferecer o curso técnico, mas com qualidade. Não adianta só cuspir giz, né? Você tem que ter tecnologia, você tem que dar condições para o aluno, de fato, aprender a ir para o mercado. Porque hoje, né, as pessoas têm espaço no mercado e não tem gente qualificada. Durante muitos anos, o governo federal investiu em educação superior, alegando que a educação básica era uma função de estados e municípios. Mas o governo Bolsonaro disse que vai focar mais na educação básica e menos no ensino superior. O que tudo indica que a área de ciência e tecnologia não vai ter muitos recursos assim. O senhor acha que essa é uma posição acertada? Eu sempre defendi e vou continuar defendendo, não sou maioria, eu acho, que o ensino superior tem que ir para a ciência e tecnologia.
Eu acho que o Ministério da Educação tem que cuidar do ensino básico, educação básica e o ensino superior, porque quem mexe com pesquisa é o ensino superior. Né? Então, eu acho que... E não adianta a gente investir no ensino superior se a gente não investir no ensino básico, porque os meninos estão chegando nas faculdades semi-analfabetos e estão saindo das faculdades também semi-analfabetos. Então, eu acho que eu faria isso, colocaria o ensino superior na área de ciência e tecnologia e cuidaria muito bem, realmente, da base, porque o aluno precisa chegar no curso superior com a base consolidada, né? Não dá para entrar semi-analfabeto no ensino superior. Durante a campanha eleitoral foi muito discutida a proposta da escola sem partido. O senhor é autor de uma dessas propostas na Câmara. O senhor acha que o governo vai levar isso adiante? Olha, eu tenho visto muito essa colocação de que o que a gente precisa na educação é dar conhecimento. Os alunos têm que sair de lá sabendo português, matemática, ciências e discutir um pouco menos a questão ideológica. Porque quando eu apresentei o projeto, que não é o mesmo que saiu no relatório, porque foram apensados diversos outros projetos, e aí ficou, de certa forma, muito radical, eu acho, né? Ficou realmente bastante radical. A minha proposta era mais simples, porque eu conheço o sistema e percebi, principalmente durante as campanhas, uma questão partidária muito forte dentro das escolas, uma questão ideológica, né? E que é uma estratégia, isso aí é uma estratégia antiga, não é que quando você não quer o poder e você não consegue pela força, você atua na cultura e na educação, foi o que fizeram. A nossa educação está aparelhada, está muita questão ideológica e que esse é o desafio maior. Eu disse recentemente, quando me perguntaram, eu disse, olha, economia é fichinha em vista da educação. O grande desafio, seja federal, seja local, é educação. E como medir isso, como capacitar esses professores de forma que não censure, né, nada, visões de história? Eu vou dizer para você, não é nem maioria. Quem faz o barulho mesmo é minoria. Mas elas que fazem todo esse barulho, né? Porque essa é a maior preocupação que tem, né? A maioria, o que nos preocupa é o silêncio da maioria, né? Você vê que as pessoas não vão muito. Agora sim, começamos, em 2013, esse movimento de participação da sociedade, né? Cobrando, mas você vê que está aí o Congresso Nacional como exemplo, né? O próprio Senado, houve uma renovação de 85% do Senado, de 2/3, né? Quem disputou, dos 54 que disputaram, apenas 8 foram reeleitos. Por quê? Porque a população deu o recado. Ela não quer o que estava aí, né? Ela quer coisa diferente. Não quer dizer que os que entraram, não é, têm o perfil de resolver o problema, às vezes nem tem. Mas o recado foi, olha, queremos mudança, isso que está aí não serve para nós. Esse é o recado. Então esse é o nosso desafio aqui no Senado agora. Acho que a população tem uma esperança muito grande, né, nesse novo momento, está apostando muito numa mudança do governo e do legislativo, e nós, infelizmente, a política está criminalizada, né, e é muito ruim isso, porque não tem nenhuma atividade mais nobre do que o parlamento, de ser parlamentar, né? Por quê? Porque aqui se muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior, né? Só uma última pauta de educação que o governo já anunciou é o homeschooling, né? Já tem projeto na Câmara, o Ministério quer apoiar propostas nesse sentido, mas o Supremo Tribunal Federal falou que com a atual legislação não é possível. O senhor acha que isso agrega na educação ou dificulta esse acesso universal? Olha, é uma questão polêmica, né? Mas existe já projeto tramitando, nós discutimos isso na Comissão de Educação na Câmara, né? O projeto, inclusive, do Lincoln Portela, o deputado Lincoln Portela, que levou essa questão e que fizemos várias audiências públicas sobre isso, que é você realmente dar para a família a opção de escolher, de educar a criança na escola, na própria casa. Mas é evidente que existe algumas dificuldades, por exemplo, a socialização, né? Mas hoje, eu sempre vi a escola como um local mais seguro do mundo. Você deixava seu filho na escola e ficava tranquilo,
Hoje a coisa está difícil. Você tem medo hoje de deixar a criança na escola. Por quê? Porque é na escola hoje que tem acontecido as maiores atrocidades, droga, né, insegurança. Você vê quantas coisas que têm acontecido nas escolas. Então, em função disso é que gerou, de fato, esse projeto e que ficou numa discussão mais acirrada na Câmara por causa disso. Se a escola estivesse funcionando bem como antigamente, um lugar seguro, onde as pessoas se respeitam, eu não vejo nenhum problema, não sei porquê. Eu, na minha época, que eu estudava na escola, eu recebia uma carteira nova, qualquer coisa que eu fizesse com a carteira, eu respondia por isso. Hoje não, as pessoas quebram tudo, não tem respeito com nada, a sala fica uma bagunça total e não acontece nada. Então a gente precisa retomar isso. Por que as escolas hoje, as escolas militares, estão tendo sucesso? Você pega aqui no entorno de Brasília mesmo, aqui na região metropolitana de Novo Gama, Valparaíso, no Amazonas tem muito, escolas modelo militar está funcionando. Por quê? Porque tem hierarquia e tem disciplina. Você não consegue fazer educação onde você não tem disciplina. E é o que está acontecendo hoje na rede pública, Perderam o respeito. Então, os professores são ameaçados. Eu dificilmente hoje entraria numa sala de aula para dar aula. Um último ponto, senador, aproveitando que o senhor é presidente do PSDB em Brasília. O partido saiu da eleição no ano passado fazendo autocrítica, revendo posições. Como é que o senhor acha que o PSDB pode se reerguer agora com uma bancada menor no Congresso? A vantagem do PSDB é que os quadros são muito bons. Independente da quantidade, o PSDB tem uma qualidade muito grande. Tem bons profissionais, seja na gestão, de um modo geral. Então, já é um consenso do PSDB, que nós erramos, a gente estava um pouco afastado. Eu não, porque eu acabei aqui em Brasília, tive uma votação expressiva, mas eu estava na rua, como eu fui pré-candidato a governo durante muito tempo, eu estava nas ruas discutindo a cidade, discutindo a situação, então eu estava mais próximo. O PSDB ficou um pouco distante das ruas, E então a gente vai ter que discutir isso. Nós temos que desenvolver um novo programa, uma nova proposta, dentro de um novo projeto para a sociedade, porque o recado foi dado, queremos mudança e o que está aí não está funcionando. Então o PSDB vai fazer, já fez, está fazendo essa autocrítica, mas nós vamos agora apresentar para a sociedade um novo tempo, um novo projeto, uma nova proposta, e isso vai ser combinado com a eleição de maio. Maio nós teremos eleições já a nível nacional, com uma nova executiva nacional. E a cúpula do partido continua em São Paulo ou isso já está mais pulverizado na visão do senhor? Nós temos um equilíbrio agora. É evidente que a força maior de São Paulo, em função até mesmo do governo de São Paulo, porque o São Paulo foi o berço do PSDB e continua. O governo de São Paulo é do PSDB, temos o governo do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul, em termos de governo. Mas temos uma bancada bastante preparada, de vários estados. Então, eu acho que a gente vai conseguir apresentar um modelo diferente para a sociedade agora já nas próximas eleições. Você vê que 2016 foi um sucesso total, nós ganhamos São Paulo, nós ganhamos 90% das prefeituras. Fizemos o maior número de prefeitos e vereadores do país. E em 2018, houve esse recado aí, onde o PSDB acabou perdendo muito, não em votos, em função de São Paulo, em termos numéricos, até que a gente manteve uma votação muito boa. Agora, não em termos de quantidade de parlamentares. E em relação ao governo federal, continua com uma posição mais independente ou apoia? O PSDB sempre defendeu as reformas. Então, esse programa de mudança do país, de reforma do Estado, da reforma da Previdência tributária, o PSDB sempre cobrou isso e sempre defendeu isso. Então, independente, nós vamos apoiar. É evidente só a forma que nós temos que discutir. Mas a disposição, eu particularmente aqui no DF, apoiei Bolsonaro no segundo turno. Dória também ajudou no segundo turno de São Paulo. Então, há uma não digo unanimidade, mas uma grande maioria que pretende realmente ajudar muito. Agora, de uma forma independente, porque independente de governo, o PSDB
aprova aquilo que é bom para o Brasil. Isso é uma das vantagens. Mesmo quando a gente era oposição, a gente nunca se negou a votar aquilo que era bom para o Brasil. Diferente de outros partidos, que quando na oposição, quanto pior, melhor. Então, essa é uma característica do PSDB, porque nós comungamos com a proposta que a sociedade quer, porque essa proposta do governo federal é aquilo que as ruas, né, estão pedindo. Então, nós vamos ajudar, sim. Senador, eu agradeço pela participação no programa Salão Nobre e convido o senhor a voltar aí durante esses 8 anos de mandato. As portas estão abertas. Vamos ter muito tempo para a gente realmente discutir muito. E é importante isso, a sociedade precisa acompanhar mais, debater mais e participar mais. Mas é um prazer estar aqui no teu programa. Obrigada.